Saudações a todos! O Corinthians decidiu preservar alguns atletas enfrentando limitações em seu elenco e não demonstrando um bom desempenho em campo, o que resultou em um empate que complicou sua situação na Sul-Americana. Vamos analisar essa partida, pois há muitos pontos a serem discutidos. A situação se agravou porque o Huracan, por exemplo, jogará na quinta-feira contra o Racing do Uruguai, considerado o adversário mais vulnerável do grupo. E uma vitória os levará a 10 pontos. O máximo que o Corinthians pode atingir neste grupo são 11 pontos, necessitando vencer 2 jogos fora de casa. Assim, ao alcançar essa pontuação, superaria o Huracan, desde que este não somasse mais pontos após a vitória que, na minha visão, deve ocorrer na quinta-feira. Portanto, é crucial torcer contra o Huracan até o fim, além de observar o América de Cali enquanto o Corinthians precisa triunfar nas 2 partidas fora. Surge a questão se o Corinthians realmente almeja avançar na Sul-Americana, um torneio que muitos consideram secundário, é um título, uma conquista internacional e a única competição que falta na trajetória do clube. O que o Corinthians realmente busca? Porque parece que a Sul-Americana não está nas prioridades do clube. E não afirmo isso de forma sarcástica, mas a impressão é quase instintiva. O clube transmite essa mensagem. É evidente que a Sul-Americana nunca foi a prioridade, pois a Libertadores tinha uma proposta diferente, mas acabou se perdendo devido a falhas do treinador e também dos jogadores em um contexto distinto. Mesmo assim, tudo bem se caiu para a Sul-Americana, é necessário jogar com seriedade, mas isso não está acontecendo. Podemos discutir todos os argumentos táticos, técnicos e físicos que, ao que tudo indica, são as principais justificativas do treinador para essa fase do Corinthians, mas nada justifica a maneira como a equipe se apresentou em campo nesse jogo. É mais uma vez. O que se percebe é que podemos avaliar todos os aspectos táticos, técnicos e físicos que parecem ser os principais argumentos do treinador para essa fase do Corinthians, mas nada justifica a maneira como a equipe entrou em campo nesse jogo. Mais uma vez, é o que eu sempre digo: precisamos respeitar o torcedor. 40 mil vozes presentes na terça-feira, às 9h30 da noite, milhões de pessoas em frente à televisão ou com a atenção voltada para o celular torcendo pelo time. E presenciando essa situação lamentável com falhas individuais, sabe, básicas e absurdas de um time que claramente demonstra falta de vontade e postura. É inconcebível isso não representa o Corinthians. O clube deve se apresentar sempre com atitude e seriedade em todas as competições. Mas vamos em frente. O treinador parece estar com um discurso focado na parte física, ele está preservando. Alguns jogadores fez isso contra um adversário anterior. E eu pensei, tudo bem, mas temos um jogo no campeonato contra um rival forte no fim de semana e depois a partida decisiva pela Sul-Americana, é necessário estender um pouco essa abordagem. Por quê? Porque na decisão ele ainda se apoia na questão física e possui argumentos razoáveis, já que um dos jogadores acabou saindo com uma lesão muscular, aparentemente um desconforto, e por isso deixou o campo. Outro atleta está sob controle, de carga, algo que já havia sido acordado com a comissão técnica, então ele está sendo alternado. Isso abre um pouco o elenco, mas até certo ponto, como no jogo anterior, em que ele escalou um atleta em particular. E eu pensei, calma, treinador, eu entendo que você queira rodar a equipe, mas essa escolha novamente é arriscada. No confronto anterior ele tentou essa estratégia, e até considero que não foi tão ruim, mas neste jogo uma alternativa deixou a desejar, e fica evidente que não há opções viáveis. Na zaga, ele não tem alternativas, precisa manter a formação, aliás. Até tem que é um jogador que não atua mais. Portanto, ele mantém a dupla que tem sido utilizada. E para ser sincero, essa dupla tem sido o menor dos problemas. Já um dos jogadores continua cometendo erros individuais e falhando tecnicamente de maneira alarmante. Não consigo entender o que realmente se passa. Ele precisa manter, na verdade, tem que ser o jogador que já não atua mais. Assim ele preserva os outros atletas, e posso afirmar que um deles tem sido o menor dos problemas. O outro continua cometendo erros individuais, falhando tecnicamente de um modo impressionante. Não entendo o que se passa com ele. E evidentemente a equipe acabaria sofrendo um gol, pois ainda está em processo de adaptação, ajustando-se e enfrentando dificuldades na defesa. Não seria diferente nesta partida.
No meio de campo, ele escala os jogadores. Essa é a proposta. Ele vê um deles como um meia, mas ele não se encaixa nesse papel. Reconheço que ele possui características de construção, mas não consegue realizar o que outro jogador faz muito menos o que um terceiro fazia. Um dos jogadores sinto que está aproveitando a chance, pois possui qualidade técnica superior a outro atleta, por exemplo. No entanto, o outro é um jogador de combate dedicado. Presente em todas as partes do campo, alguém que se empenha ao máximo. Não que o primeiro não tenha essas qualidades, mas passou por um longo período de lesão e lutou contra a falta de continuidade e confiança. Um dos atletas tem habilidade, fez uma grande partida dentro das limitações da equipe, ele se destacou, e o outro também teve uma boa atuação, certo? Ele cumpriu seu papel enquanto pôde, recuando bastante para participar do jogo. Eu havia comentado que o treinador enxergava esse atleta como alguém que precisava estar mais próximo do ataque, mas o outro não conseguiu ser esse jogador que faz a ligação entre o meio e a frente. Assim, esse atleta deveria ocupar aquele espaço. Curiosamente, o gol acontece quando ele está mais referenciado e o outro se desmarca para puxar a marcação fazendo um pivô e se envolvendo na jogada que resulta em um passe no espaço destinado ao atacante. E aí surge a qualidade dele com um jogador pelo lado esquerdo e outro pela direita. Ele consegue um chute que passa entre as pernas de um dos defensores no canto do goleiro. Um chute forte e baixo que abre o placar. Depois disso, ele tentou algumas combinações, mas não teve sucesso. O mais curioso é que o time adversário começou atacando o goleiro, apresentando um desempenho superior ao da equipe. Com o avanço da partida, o time visitante teve a posse de bola em vários momentos, superando a equipe nesse aspecto. A equipe jogou em transição, talvez por estratégia ou questões físicas, optando por não pressionar a saída de bola do adversário e aguardando mesmo jogando em casa. Essa decisão se mostrou arriscada. Quando a equipe conseguiu marcar o cenário, se tornou favorável. Estar à frente no placar significava que o adversário teria que se lançar ao ataque, permitindo à equipe buscar o contra-ataque. Contudo, isso não ocorreu no primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, com apenas 40 segundos, a equipe acabou sofrendo um gol. Algo inacreditável! Uma falha defensiva, os jogadores pareciam estar desatentos em campo. A falta de atitude foi evidente, inclusive mencionada pelo goleiro. O primeiro tempo foi equilibrado e a equipe teve algumas oportunidades, mas no segundo tempo mostrou uma apatia alarmante. A impressão que ficou é que os atletas acreditavam que venceriam sem esforço. O que se observa é que a competição parece não ter tanta relevância como se o verdadeiro objetivo fosse outro, com a equipe se esforçando, mas sem realmente desejar estar ali. Essa é a sensação que fica. Não se trata de uma generalização, mas talvez o clube internamente não considere a competição como uma prioridade. Se der certo, ótimo, se não há sempre outras competições. Essa ideia emerge ao observar a equipe jogar, fazendo com que o torcedor se sinta desconsiderado. Afinal, quem para assistir a um jogo se pergunta: e agora o que vai acontecer? A equipe precisa se empenhar ao máximo em 2 jogos decisivos fora de casa. E isso parece improvável, a menos que haja uma mudança de mentalidade repentina, no sentido de que realmente desejam conquistar essa competição, mas isso deveria ter começado há tempos. Um jogo em casa onde se espera que a equipe vença o oponente. E em diversos momentos do segundo tempo, o time visitante tomou conta da partida. A situação parece difícil, a menos que haja uma mudança significativa de postura, como um desejo imediato pela Sul-Americana. Isso deveria ter começado muito antes. A vantagem de jogar em casa é crucial para conquistar uma vitória sobre o América de Cali. Durante o segundo tempo, o time colombiano controlou a partida, demorando para reiniciar o jogo com o goleiro caindo repetidamente. É realmente lamentável. Em competições sul-americanas, a arbitragem parece ser complacente enquanto os jogadores se arrastam em campo. Mas como posso me queixar? O gol adversário aconteceu em apenas 40 segundos, deixando o Corinthians com 50 minutos para igualar a partida e não conseguiram. O treinador começou a mexer na equipe na tentativa de buscar a vitória. É claro! Ele trocou os jogadores do meio para frente, mas logo decidiu retirar um atleta que sempre traz perigo, mesmo tendo perdido algumas chances. Mantém em campo outro jogador, que sinceramente não entendo o motivo de não ter saído.
Em suma, coloca um atleta para buscar jogadas aéreas e a partir daí a pressão aumentou. Nos instantes finais, o desespero tomou conta com jogadores caindo, fazendo cera e o Corinthians tentando alçar a bola ao ataque. Um dos atletas que entrou fez uma boa exibição, mas isso foi o limite. Outro jogador que sempre é regular tentava criar jogadas enquanto um atleta pelo lado esquerdo estava errando tudo. Fora algumas poucas partidas, ele não tem mostrado eficiência. Ele se esforça, mas parece sem confiança, recua a bola, não consegue passar. O que aconteceu com ele? Está completamente inativo, o que é preocupante, pois seu custo é alto e o Corinthians conseguiu estender seu empréstimo. É um jogador com habilidades, mas precisa urgentemente acordar para a realidade. Estamos percebendo que o elenco que o treinador tenta aumentar em busca de opções pode não ser tão robusto quanto se imaginava. Se o Corinthians levar em consideração o aspecto físico, que é a proposta do treinador, a situação pode se tornar ainda mais complicada. Nesse cenário, ele precisará priorizar o Campeonato Brasileiro e, eventualmente, a Copa do Brasil, enquanto a Sul-Americana ficaria em segundo plano. É desanimador assistir a mais uma partida internacional em casa, já que ser eliminado nas quartas de final, ou até mesmo na fase de grupos jogando em casa contra o América de Cali, é inaceitável. É fundamental conquistar os pontos e ter uma performance convincente, o que não aconteceu. Com isso, o Corinthians se complica e volta a concentrar-se no Campeonato Brasileiro, enfrentando um rival fora de casa, onde é preciso vencer, mostrar um desempenho superior e evidenciar determinação. Se a questão física se tornar um problema, isso é alarmante, pois no futebol brasileiro, a maioria das equipes possui um calendário similar de jogos. Uma pausa se aproxima para o Mundial no próximo mês e será necessário economizar energias, não há outra opção. Em relação ao empate, a falta de profundidade no elenco é um ponto crucial. Na minha opinião, a situação poderia ser ainda mais grave. É possível que se não fosse por isso eu não faria essa crítica, mas farei. Creio que o Corinthians deveria ter poupado alguns titulares nesta partida. A Sul-Americana se apresenta como um desafio complicado para o Corinthians, que se distanciou do torneio há algum tempo. O treinador percebeu que a equipe está exausta. O Corinthians se arrasta em campo e, na minha visão, a decisão do treinador de escalar alguns jogadores de maneira inadequada não está funcionando. Ele precisará aprender com essas experiências. Um ponto que o técnico percebeu é a condição física do elenco. A equipe do Corinthians parece estar cansada. Essa formação se mostra lenta em campo e, ao meu ver, o treinador comete um erro significativo. Qual é esse erro? A escolha do jogador em uma posição inadequada. Com ele jogando aberto, essa estratégia não está funcionando. Ele logo perceberá que essa decisão não gera resultados satisfatórios. O jogador em questão não é um talento excepcional. Embora alguns tenham se animado com seu desempenho, a realidade é que ele não se destaca como um grande atleta. É verdade que ele pode apresentar boas performances em algumas ocasiões, o que deve ser reconhecido, mas não é adequado organizar duas linhas de 4 e posicioná-lo pela esquerda. O ideal seria ter mantido a formação usada contra o Internacional, com um jogador na ala esquerda e outro na direita. Assim, conseguiríamos manter uma linha de 4 à frente com 2 atacantes, visto que o jogador também colabora na marcação do lateral adversário. É evidente que a questão do desgaste físico dos jogadores existe, mas isso é um assunto à parte. Para mim, o erro do treinador reside na formação e não na estratégia. O plano tático está funcionando, criticar esse aspecto demonstra falta de compreensão do jogo, pois essa abordagem conseguiu vencer um adversário com um time reserva e derrotar de forma expressiva um rival que era visto como favorito ao título do Campeonato Brasileiro. O problema não estava na tática, mas sim nas escolhas dos jogadores. Por exemplo, um atleta atuou pela esquerda. Quando ele joga aberto para marcar um lateral com 2 atacantes na frente, ele desempenha bem essa função. O outro não consegue cumprir esse papel. Quando ele atua aberto, acaba não contribuindo. O técnico optou por escalá-lo aberto pela direita contra um adversário e no jogo seguinte colocou-o na esquerda na segunda linha de 4. O grande erro do treinador está na escalação e muitos acham que ele errou nas substituições, mas o principal equívoco está na maneira como organizou a equipe.
Posicionar o jogador aberto pela esquerda revela falta de entendimento sobre a função. O jogador escalado para a esquerda carece de profundidade e não desempenha bem a marcação, essa é a realidade. Ele pode até ter se saído bem no primeiro tempo, mas depois precisa se adaptar ao ritmo do jogo e em certo momento é necessário retirá-lo, pois ele não está conseguindo acompanhar. O time é limitado. O treinador poupou alguns atletas e conseguimos triunfar sobre um adversário forte. Chegamos com todos os jogadores preparados e o grupo estava fisicamente apto. Na minha visão, ele deveria ter usado a equipe reserva. Eu escalaria jogadores que já se destacaram, pois eles teriam uma resposta melhor desde o início e faria algumas alterações ao longo do jogo. Para mim, ele peca na avaliação, pois agora essa equipe está exausta. E como ficará para a próxima? Partida, a viagem é extensa e isso afeta a condição física? Comentei isso anteriormente e quem estava presente recorda. No segundo tempo, a equipe estava completamente fatigada. E então ele realiza as substituições. O time acaba a partida em uma formação que já não era mais eficaz. O treinador tinha opções limitadas, mas na minha opinião ele falha ao escalar o jogador na ponta. Não dá certo. Ele faz as mudanças, mas deveria ter organizado melhor a equipe. Ele retirou um atleta e colocou outro, mas deveria ter reposicionado o jogador para o meio e aproveitado o outro na direita. Recentemente chegamos à conclusão de que ele pode ser um bom substituto. As alterações na equipe. Certo, você remove um atleta e coloca outro em seu lugar. Ao fazer essa troca, você também altera a posição na lateral. Recentemente chegamos à conclusão de que esse jogador pode ser uma boa alternativa para a lateral direita. Assim colocamos ele na direita e posicionamos o outro mais centralizado próximo da área. E eu não removeria aquele que consegue manter o ritmo até o fim do jogo. Na minha visão, isso seria um equívoco. Além disso, é um erro substituir esse jogador por alguém na ponta direita que também não oferece soluções. O comandante acertou ao escalar a equipe reserva em um jogo anterior, preservando os titulares para um desafio maior. Observamos o resultado. No entanto, ele comete um erro ao escalar jogadores cansados. Ele já havia notado a fadiga do grupo em uma partida anterior. Na partida de hoje, o time reserva deveria ter sido a escolha. Essa é a minha percepção. Posso estar equivocado, certo? No segundo tempo, em minha opinião, ele apenas errou ao colocar um atleta aberto, embora tenha buscado o gol e o time avançado. Contudo, outros jogadores estavam desgastados e não conseguiram aproveitar as chances criadas. Um jogador fatigado não atua da mesma forma, mas deve ser mantido. Ele erra ao retirar aquele que tem um bom preparo físico. Para mim, substituir esse atleta por outro na direita não é o caminho certo. O segundo jogador deveria estar mais próximo da área. Esses foram, na minha visão, os equívocos do treinador. Quais são os erros dele hoje? Eu apontei acertos em uma partida anterior e agora estou destacando os erros. Quais são eles? Escalou a equipe titular. Na minha opinião, ele deveria ter optado pelos reservas. O segundo erro foi posicionar um atleta aberto na ponta. Isso não funcionará. É necessário descartar essa ideia. O terceiro erro foi manter um jogador atuando na ponta direita. Isso não vai solucionar os problemas. É preciso entender que ele não possui a intensidade exigida para essa função. Em certos momentos, ele estava contribuindo para a linha defensiva, o que é um grande erro, e retirar o atleta com bom condicionamento é outra falha. Vale ressaltar que quem observou alguns detalhes notou que surgiram informações sobre questões financeiras envolvendo um jogador. Quando esse atleta está em campo, recebe bastante apoio, mas deixa o clube em um momento complicado. Note que a identificação não é verdadeira, o que realmente importa para eles é o retorno financeiro. Quando a carreira desse jogador chegar ao fim, ele não terá identificação com nada. O que ele valoriza é a possibilidade de retorno. Agora ele decide deixar um clube e ainda busca uma nova chance. E o clube, por sua vez, demonstra interesse em contratá-lo novamente, indicando que está disposto a investir nele. O Corinthians está de olho em um atleta e já manifestou o desejo de contratá-lo. A expectativa é que o acordo seja fechado em breve, e já houve conversas com a diretoria com o intuito de garantir essa aquisição. Há também o desejo de recontratar um jogador que já fez parte do elenco assim que ele estiver disposto.
Recentemente, um jogador fez comentários sobre um erro cometido pela equipe e pediu um maior comprometimento do grupo. Ele enfatizou que a parte tática cabe ao treinador, mas prefere abordar suas observações no vestiário em vez de torná-las públicas. Acredita que um pouco mais de atitude poderia ter feito a diferença para conquistar um melhor resultado, sendo o gol sofrido fruto de um momento de distração. Mesmo assim, ele ainda mantém esperança na classificação. A equipe tem investido bastante em jogadas de bola parada e estava ciente das oportunidades oferecidas pelo rival, que fez alguns ajustes em sua estratégia. Contudo, a falta de foco foi um fator decisivo. É importante reconhecer o valor do adversário, mas o gol que tomaram foi fruto de uma falha de atenção que não pode se repetir. O jogador observou que houve diversos momentos de desatenção, e o desempenho da equipe na segunda etapa foi bastante abaixo do esperado. O rival teve maior controle da partida e a segunda metade foi dominada por eles. No primeiro tempo, a equipe teve mais chances, mas a eficiência caiu na segunda parte. É necessário implementar mudanças. O treinador cometeu alguns erros, mas é esperado que ele encontre soluções para ajustar a equipe antes do próximo jogo, pois não há margem para perder a classificação no torneio. O que você pensa sobre tudo isso? Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Corinthians agitou o mercado da bola e confirmou oficialmente a contratação do meia argentino Tomás Pochettino, que estava no Fortaleza. A chegada do jogador representa um movimento estratégico do clube paulista para reforçar seu setor de criação e buscar melhores resultados na temporada. Com 28 anos, Pochettino se destacou no futebol brasileiro nos últimos anos por sua qualidade técnica, boa visão de jogo e precisão nos passes, características que chamaram a atenção da diretoria alvinegra. A negociação vinha sendo tratada com discrição nos bastidores, mas nos últimos dias ganhou força até que o anúncio oficial foi feito, gerando grande repercussão entre os torcedores corintianos. Pochettino, que também já teve passagens por clubes como Talleres, Austin FC, MLS e River Plate, chega ao Parque São Jorge com a missão de ser uma peça-chave no meio-campo, ajudando a equipe a reencontrar o bom futebol e voltar a ser competitiva. Nas principais competições nacionais e internacionais, a contratação foi comemorada pela torcida, que vê no argentino um jogador capaz de mudar o patamar da equipe. A diretoria do Corinthians aposta na experiência e no repertório técnico de Pochettino para melhorar a transição entre defesa e ataque, algo que tem sido um desafio ao longo da temporada. Seu estilo de jogo, que alia intensidade e inteligência tática, se encaixa no que a comissão técnica busca para reforçar o elenco. Pochettino deve se apresentar nos próximos dias para iniciar os treinamentos com o grupo e estar à disposição do técnico para os próximos compromissos. A expectativa é de que ele esteja em campo já nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, competição em que o Corinthians busca uma reação para se afastar da parte de baixo da tabela. Com a camisa alvinegra, o meia argentino terá a oportunidade de mostrar novamente seu talento. Agora, diante de uma das torcidas mais apaixonadas do país, a chegada de Tomás Pochettino ao Corinthians reforça a ambição do clube em montar um elenco competitivo e mirar voos mais altos. A Fiel espera que o novo reforço seja mais do que uma promessa e se torne um protagonista com a camisa 10 do timão. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!